quiser. A gente pode usar até o próprio MATLAB para fazer isolamento de raiz, derivada, integral. Ele faz, inclusive, explícita em função das variáveis, tudo. Então, a gente precisa ficar derivando, integrando, botando variável. O MATLAB já faz tudo isso. Eu vou ensinar para vocês como é que o MATLAB pode ajudar a fazer todas essas coisas. Então eu vou me ater, por enquanto, a sistemas com uma ou no máximo duas derivadas, certo? Com entradas e saídas. No caso, x e y. Esse caso aqui não vai, quer dizer, em algum ponto pode cair a derivada, mas eu não vou usar dessa maneira para simular. Eu vou colocar na forma de espaço-estados e a gente vai simular a partir dessa forma. Então vai ficar um pouco mais padronizado, certo? Mas esse aqui é um outro tipo de equação diferencial. A primeira é ordinária e essa aqui é equações diferenciais parciais. Então você usa um D diferente e é a mesma coisa. A diferença é só que você está dizendo que tem uma derivada em função de x, outra derivada em função de t. Mas no final das contas é derivada mesmo. Então, dois tipos de equações aí, equações diferenciais ordinárias e equações diferenciais parciais. Vamos resolver aqui equações diferenciais ordinárias, certo? Vamos simular equações diferenciais ordinárias, pelo menos nessa aula e por algum tempo. Então, quando vocês olharem para a equação diferencial, vocês podem se deparar com essas três notações. São três possíveis notações. A notação de Leibniz, que vai usar o dy, dx, dy ao quadrado, dx ao quadrado, d3, y, dx3 e assim sucessivamente. Tem a notação linha, que troca a derivada por uma linha, por isso que é a notação linha. Eu acho que isso precisa ficar bem claro, só que a linha é porque a notação de linha. Notação não faz sentido, né? Não, sentido não faz. Sentido não sei se faz, né? Mas não faz direção. Notação ponto de Newton. Que eu quero deixar claro que é ponto de Newton porque tem ponto. Então a notação do ponto tem ponto e a notação de linha tem linha. Difícil ou tranquilo? Notação ponto tem ponto. Só que depois que cresce muito, você não vai ficar botando 10 pontos, 20 pontos em cima do negócio, né? Aí você bota um número. Aí a notação do ponto fica a notação do número. Isso é meio confuso, eu sei. Tem que botar um número do lugar do ponto. Mas a notação de linha tem linha. Ainda bem que você é um pouquinho menos. Você bota um ponto, né? É igual a prova, né? A notação do ponto. Você não. Quanto mais derivada vocês conseguirem fazer, mais ponto vai ter lá. Certo, né? Por isso que é conseguir, né? Você conseguir fazer, eu já estou assumindo que é conseguir fazer certo. Tem como conseguir fazer errado. Tem. Então, o nome ordem, certo? Ordem e progresso. O nome, pessoal, eu sei que a vontade é grande de fazer piadas, certo? Ordem e progresso. É aquele momento que você para a aula e fica pensando assim, meu Deus, por que eu virei professor? Quem chega lá na A ordem tem a ver com a quantidade de derivadas,
Se eu estou derivando 2 vezes uma variável, a minha ordem é 2. Se eu derivo só uma vez, a minha ordem é 1. Então, quanto mais derivadas, maior vai ser a ordem. Então a gente vai trabalhar com equações, normalmente, simulação de equações de primeira e segunda ordem. E, para o caso da aula que vem, só a primeira ordem. Certo? E como o método vai ser um pouco diferente do que eu faço aqui, e pode gerar muita conta, quando feito na mão, eu vou basicamente deixar para lá. Apesar de que no Simulink não vai importar muito. Se você tem 1, 2, 3, 10, 20 derivadas, vai ser bem fácil de fazer. Pelo menos do jeito que eu vou mostrar aqui, vai ser bem fácil de fazer. Se você sabe olhar assim, pegar esse número 5 aqui e lá no matemática, apertar o número 5 e ele aparecer lá no monitor, aí depois escrever as equações todas, acredito que vocês vão conseguir fazer o que eu estou tentando, o que eu quero ensinar a vocês. Se vocês souberem olhar e escrever igual, é suficiente para fazer o que eu vou explicar. Acredito. Eu fiz assim, qual é a maneira mais simples que eu posso explicar esse negócio complicado aqui? Aí eu cheguei nessa solução fantasmagórica e simples para colocar. Agora não aprende nada, gato. Pelo menos funcionou com o cara fisioterapeuta. Minha cobaia. Senão ele tá lascado. Eu já era formado Ele já era formado de direito. Não. Mas o que eu tinha era um técnico em jogos. Olha. Em jogos você vê matemática? Acho que não. Então, isso aqui é muito importante. Certo? Isso aqui que eu estou colocando é muito importante. Ela é a base do que a gente vai fazer na simulação. Certo? E é com base nisso aqui que a gente vai colocar os bloquinhos lá no Simulink. Então, se eu entender isso aqui e entender que eu tenho N derivadas e que para eu eliminar N derivadas eu preciso de N integrais, aí eu vou ter o valor final, vocês vão conseguir implementar bem uma equação qualquer, diferencial ordinária, de ordem N aqui. Então o que eu estou querendo colocar aqui? Não importa qual é a derivada, qual é a equação diferencial, se ela é linear, não linear, isso não importa para a simulação. Lá para a solução, quando você vai colocar a solução formal, isso importa muito, porque vocês vão usar métodos bem diferentes para fazer a solução de cada um. Mas o método de simulação não é dependente disso. Você consegue resolver qualquer equação utilizando o mesmo método. O que vai diferenciar a solução ser boa ou não é se você está disposto a utilizar um passo pequeno, ou seja, se é uma simulação de tempo, certo? Quanto maior a distância do tempo, provavelmente menos representação você vai ter daquela equação, menos próxima do real você vai ter daquela equação. Quanto menor a variação de tempo que eu utilizar, que isso é chamado período de amostragem. Então você tem um sistema real, você tem um microcontrolador e você precisa adquirir a informação de velocidade do robô do RFC, por exemplo, a cada 10 milissegundos. Então, a cada 10 milissegundos, você faz um analog read no microcontrolador, ele lê a informação de velocidade ou posição, o que seja, e contabiliza. Espera mais 10 milissegundos, vai lá, lê de novo, isso é chamado de período de amostragem. Para a gente aqui, é a variação de tempo, que vai estar aqui embaixo.
Então isso vai influenciar muito mais essa variação de tempo na precisão da nossa simulação do que, quer dizer, isso e o método que a gente vai usar. Por que a gente dá mais de um método? Porque esses outros métodos são computacionalmente mais eficientes, me permitindo simular um período de amostragem maior. É só isso. Mas se você usar o método mais simples e botar um período de amostragem bem pequeno, vai servir como se fosse um método mais complexo, um período de amostragem maior. Então, no final das contas, você consegue usar o mesmo método para quase tudo. Essa é meio que a ideia. E também por conta disso, eu vou dar dois métodos. Um que é bem simples, é o mais fácil que eu poderia dar de solução disso aqui. E o outro, ele é bem utilizado. Lá no material ele pede para dar o método de Adams. Eu posso mostrar como é que eu uso o método de Adams no Simulink, por exemplo, que vocês vão conseguir entender pelo Ranger Culta, e por ele dá para estender casos maiores. Você ficar dando todos os métodos de simulação e a gente vai perder coisas úteis, né? AD tem 8 métodos diferentes. Baixa a temperatura. Teoricamente estava em 18. Então o que é isso aqui? Vi uma equação diferencial e quero simulá-la. O que eu preciso fazer? Isolar o termo de maior derivada. Primeira coisa que eu tenho que fazer para simular uma equação diferencial é isolar o termo de maior derivada. Então, se eu olhar para a equação, essas equações aqui, coloque essas equações na forma normal. O que eu tenho que fazer? Isolar o termo de maior derivada. Como é a notação de linha? Por que é a notação de linha? Porque tem linhas, né? Eu teria que fazer o primeiro passo aqui. Eu faço 4xy, linha, igual a x menos y. É isso? Aí depois eu passo o 4x para o outro lado, fico y, linha, igual a x menos y, dividido por 4x. Tranquilo, calma, sem estresse? Então essa é a notação de linha. Essa é a forma normal. Também, não deixa de ser a notação de linha. Essa é a forma normal. Aqui é a mesma coisa, então eu teria que isolar o y duas linhas. E vai ser igual a y' menos 6y. Então tranquilo e calmo, sem estresse. Primeiro passo para simular uma equação diferencial é isolar o termo de maior derivada. Se vai ser equação de segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, décima ordem, milésima ordem, é sempre assim, certo? Quer dizer, é o método mais comum de eu fazer isso, porque é bem comum que existam partes não lineares nas derivadas menores. Normalmente a última derivada fica sem não linearidades. E aí isso ajuda, porque fica difícil pegar um logaritmo de x', né? Se tivesse assim, né? De menos log de x'. Como é que eu iria isolar, por exemplo, o y'? Ia ficar difícil. E se eu começasse a botar funções trigonométricas e tudo mais, ia ficar mais difícil. E normalmente o termo de maior derivada não tem essas operações. É por isso que mais comumente
se utiliza o termo maior derivada isolado. Pelo menos essa experiência que eu tenho tido até então. Então, uma equação diferencial, ela é linear se ela segue o princípio da superposição. E aí, no final das contas, a gente só quer evitar que tenha saída ao quadrado, saída ao cubo, tudo mais. Então, a variável independente de y e todas as suas derivadas são do primeiro grau. Não tem quadrado, não tem cosseno, não tem tangente, certo? Mas isso também não nos impede de simular a equação. Agora, na hora de resolver, né, encontrar a solução explícita, aí pode ser que fique um pouco mais difícil. Então, os coeficientes dependem, quando muito, da variável independente x. Temos aqui algumas equações lineares. Só um exemplo. No caso não linear, é o caso contrário da linear. Faz sentido. Ou ela é linear ou ela é não linear. Certo? Nesse caso, a classificação é binária. Então aqui eu tenho um termo não linear porque é como se eu tivesse um quadrado aqui, de alguma maneira. Y multiplicando y. Aqui é não linear porque eu tenho um seno de y. E seno não é a função linear. Linear, para todo fim, é uma reta que passa na origem. Seno não é uma reta. Ele vai fazer a transformação de y, que não é uma reta. Não. Quadrado não é uma reta, que passa na origem. Logo, esse aqui também é um termo não linear do meu sistema. Então, isso aqui eu só estou passando para vocês terem conhecimento, mas é o assunto depois que a gente exaurir as equações monovariáveis, certo? Então, a gente vai chegar em um momento onde a gente vai olhar assim, eu não consigo mais aguentar o curso. Eu não consigo mais resolver os problemas complexos, porque, obviamente os sistemas vão aumentando a complexidade. Eu não consigo mais resolver os sistemas que eu tenho somente com os meios que eu tenho. Aí eu vou passar para uma forma chamada espaço de estados. E essa representação aqui é a ideia é trazer uma forma geral para resolver qualquer tipo de equação. Uma equação não linear no espaço de estados. Multivariável, com várias entradas, várias saídas e tudo mais. Então, em sistemas de EDO, tem equações diferenciais, duas ou mais equações envolvem duas ou mais funções desconhecidas, uma única variável independente. Então, de alguma maneira, essas duas funções aqui eu vou associar lá na frente com um método de representação de sistemas de modelagem e, consequentemente, um método de simulação. Então, só para vocês brincarem um pouco, tem um livro Equações Diferenciais com aplicações em modelagem, está lá disponível na minha biblioteca. Aí eu estou solicitando para vocês resolverem os problemas ímpares da seção exercícios. Por que os ímpares? Porque são os exercícios que têm resposta no final do livro. Certo? Então vocês vão ter a felicidade de saber se estão certos ou errados. Isso se o livro estiver certo também. Às vezes ele é. Então, condições iniciais.
que é uma condição inicial? Vocês estudaram aí equações diferenciais. A equação diferencial tem duas coisas, o modelo e as condições iniciais. Eu falei isso já algumas vezes na aula passada. Até disse que isso aí é o que representa a fé. É Boaz. Boaz adora quando entra em discursos filosóficos. A gente tem um também. Né? Porque a certeza daquilo que eu espero é a predição. Eu prevejo perfeitamente o futuro. Se eu tenho a equação correta do que modela o ar-condicionado, essa sala, minha relação com as pessoas, ou, enfim, o Google já faz isso bastante, né? Ele pega dados de todo mundo e cria uma equação de comportamento para todos nós. Então, se eu tenho a equação que me representa, eu consigo prever o meu futuro de maneira certa. Se eu tiver exatamente a equação. Obviamente, se eu não tiver exatamente a equação, eu vou ter erros. Se o erro vai ser muito ou pouco, é outra história. E a convicção dos fatos que não vêm são as condições iniciais. Convicção dos fatos que não são as condições. Que não vai acontecer. Não. Que não vem. Você não vê. Você não vê. O que você vê? Você vê as entradas e as saídas. Não necessariamente as entradas e saídas são condições iniciais do seu sistema. Se você tiver um circuito RLC, por exemplo, que você quer saber a tensão em cima do capacitor, você vai ver a tensão em cima do capacitor e você vai ver a tensão de entrada. Você não vai ver a tensão em cima do indutor, por exemplo. E ela é importante para os estados. Você não sabe o que tem dentro do meu cérebro. Todos os elétrons que estão em todos os meus neurônios. E todas elas compõem a condição inicial no instante agora. Então, nesse instante agora, minhas condições iniciais são essas. A equação que modela é essa. Então, não basta eu ter um neurônio. Você pega assim, o meu cérebro tem esses neurônios aqui, Então, toda a estrutura física exata. Se eu não souber o que tem dentro, é igual você ter um pendrive vazio. Se não tiver aquilo que você precisa, não vai ter utilidade nenhuma. Então, a condição inicial são as coisas que a gente não vê, mas que influenciam completamente o futuro. Porque você pega dois irmãos gêmeos, tem comportamentos diferentes. Um faz enfermagem, outro faz engenharia da computação. São gêmeos. Tem o mesmo DNA. Às vezes tem até a mesma digital. Às vezes tem a mesma digital. Por que que os dois pensam diferentes? E aí, Boaz? Eu queria, mas agora não deu. Mas tem uma voz. Todo mundo concorda que dois irmãos gêmeos não estão no mesmo lugar ao mesmo tempo. Mesmo que eles sejam iguais, tenham o mesmo DNA, eles não estão no mesmo local. Mesmo que um esteja aqui e outro esteja do lado, não é exatamente no mesmo local. A informação que ele recebe do som, principalmente se tiver ondas estacionárias, não sei se vocês já viram ondas estacionárias, ouviram ondas estacionárias, você liga o som assim e tal, aí você começa a caminhar no ambiente. Aí você vai conseguir ver, quer dizer, sentir, escutar, ver o seu movimento aumentando a intensidade e diminuindo a intensidade. Porque ela meio que se estabiliza naquele ambiente e ele forma uma onda meio que física e você consegue caminhar na onda, fisicamente. Então você consegue escutar ela maior, menor, por exemplo. Então, no ambiente que tem ondas estacionárias, esse cara aqui está escutando com intensidade 2, esse aqui com intensidade 10. Então ele já está recebendo informações diferentes, captando de formas diferentes. Isso, integrado no tempo, forma duas pessoas diferentes. Naturalmente diferentes.
Então só o fato de você estar um do lado do outro, não estar no mesmo lugar sempre, todo momento, já vai fazer os seus estados serem diferentes. Se os seus estados, ou seja, aquilo que está armazenado no seu cérebro é diferente, mesmo que tenha o mesmo modelo, você vai fazer predições diferentes. Prova. A temperatura de Natal no inverno. 50 graus. 66. Vamos supor que seja 22 graus de madrugada, a mesma temperatura que eu acho que Natal pode ter no ano inteiro. Qual? 22 graus. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, 22 graus. Se eu ligar o ar-condicionado a 22 graus, ele vai ter um comportamento. Se eu ligar a 30 graus, normal, ele vai ter outro comportamento. Mas nunca vai ser diferente. Faz sentido? Se eu tiver a 30 graus, por exemplo, nossa experiência diz que o ar-condicionado vai demorar bem mais para gelar e talvez nem gele. Se tiver 22 graus, ele vai gelar bem fácil, porque tem pouca temperatura lá fora. Então, as condições iniciais, ou seja, a temperatura inicial externa, ou a temperatura do ambiente, influenciou e muito na condição do sistema e na predição desse sistema, do que ia acontecer com esse sistema no futuro. Então, apesar de iguais discordar, né, convicção dos fatos que não vêm são os estados. Como é que você tem certeza daquilo que está no seu cérebro? É possível isso? Sem eu abrir a cabeça dele e medir todos os neurônios? Sem medição, não. Sim, é possível. É possível. Existe uma coisa chamada modelagem dos espaços estáticos, que a gente vai ver depois. Então, essa modelagem ela deixa explícito essas condições iniciais e o modelo, de tal maneira que você consiga recuperar as condições iniciais, matematicamente, se o modelo for observável. Tipo assim, eu tenho um modelo que vai tentar prever o que esse rapaz está pensando aqui. Não sei se eu vou acertar. Vou dar um chute na canela dele e eu vou prever que ele vai ficar com raiva de mim. Eu estou pensando em usar essa faca. Mesmo que ele não grite, ele vai ficar com raiva de mim. O que vocês acham? Aquela máquina da mentira que está Mas ele está medindo, né? essa linha apertada de média ali. Mas ele está medindo. Eu estou falando que eu não medi. Eu não medi o pensamento dele. O pensamento dele fica com raiva. Vocês conseguem perceber que eu não medi o fato de ele ficar com raiva de mim? Estimou. O que eu posso medir? Que ele gritou. Se ele disser que está com raiva de mim, aí ele me fez medir. Mas se ele não disser, quem estimou, baseado naquele comportamento que eu vou fazer, que está completamente na minha cabeça, é o modelo que eu tenho social, fui eu. Então, na minha cabeça, fez uma previsão de futuro e ainda observou o estado. Porque eu posso dizer assim, ele vai gritar, que é uma coisa que eu posso medir, eu posso ver que ele vai gritar, e ele vai ficar com raiva de mim, é uma coisa que eu não posso medir, a não ser que eu pergunte, você está com raiva de mim? Ele vai dizer sim. Aí eu medi. Mas se eu não perguntar, ele não me disser, isso é um estado. Então, depende do meu modelo. Tem coisas que eu não consigo observar o estado. Por que eu não vou conseguir observar esse estado? Porque eu não tenho um modelo certo. Então, por exemplo, por que tem pessoas que não têm tantas habilidades sociais? Ela não tem modelo certo. Você solta uma piada, a pessoa acha que você está falando sério. Bora Goiás.
Né? Por quê? Porque essa pessoa não tem um modelo adequado para aquele comportamento. Tem gente que consegue ganhar dinheiro fácil. Chega ali, conversa com o outro, tá. Por quê? Sei lá. Ele tem um modelo mais adequado. Então, para saber coisas que eu não posso medir, eu tenho as condições iniciais. Para saber as coisas que estão no futuro, eu tenho o modelo. Certo? Então eu posso saber o futuro e todas as coisas que estão. Se eu souber assim, eu sei onde está exatamente cada partícula do universo. E eu sei como todas essas partículas do universo vão evoluir para o próximo estado. Então toda a equação diferencial precisa da função, do modelo e das condições de contorno, que são as minhas condições iniciais. Cada derivada vai assumir um valor inicial e, consequentemente, vai dar algum sentido a isso aqui. Por exemplo, eu estou parado. Eu estava andando assim, estou parado. É a minha condição inicial. E vou andar, certo? Nessa posição aqui, se eu estiver correndo, e agora você tirar uma foto minha aqui, eu correndo, minha velocidade, no caso 1 e no caso 2, são diferentes. Concordam comigo? Sim. E isso vai interferir completamente no tempo que eu vou ter para chegar na porta. Intuitivamente, todo mundo consegue entender isso? Sim. Então, essa é a diferença da condição inicial, nesse caso. E como normalmente a derivada tem a ver com velocidade, aceleração, posição, atuação de certos elementos, então fica mais fácil a gente fazer uma associação física do que puramente matemática. Então, o valor de x e suas n-1 derivadas é um único ponto, são chamados condições iniciais. Eu preciso saber do valor todo da minha posição, da minha velocidade, da minha aceleração inicial para poder saber o que vai acontecer no futuro comigo. Diferença entre condição transitória e estacionária. O que é transitório e o que é estacionário. No material de vocês, essa foi a melhor maneira que eu consegui interpretar o que está lá no material do Cronan. Ele queria que eu passasse aulas resolvendo equações só estáticas e aula resolvendo equações dinâmicas. Ou equações em regime permanente e estacionário. E eu acho que é um pouco perda de tempo ficar separando dessa maneira. Se a gente entender o que é regime estacionário e regime permanente, a gente já resolve para aquele tudo aqui. Então, o que é transitório e o que é estacionário? Quem está no regime transitório ou estacionário? Então, quando os sistemas são utilizados, simulados, enfim, você vai perceber esses dois comportamentos, né? Transitório e o regime permanente. Então, eu dei um degrau, ou seja, eu liguei a luz, a lâmpada. Aí, a intensidade da luz aumentou, aí depois ela diminuiu um pouco, depois ela aumentou um pouco, depois diminuiu, oscilou um pouquinho. Em algum momento ela Estabilizou. ficou constante aqui. Então, transitório, antes de estabilizar, depois de estabilizar, regime permanente. Para a gente saber o valor de regime permanente, a gente usa uma equaçãozinha, enfim. Isso aqui é chamado de teorema do valor final. Porque ela vai estabilizar, então o teorema do valor final ela vai ser o valor final. Faz sentido, né? Então, o valor final é o valor que a minha função vai se estabilizar. Então, transitório e regime permanente. Se eu estou no regime permanente, para esse tipo de função aqui, eu tenho uma equação estática.
porque no regime permanente, analisar as funções do regime permanente não leva em consideração o tempo. Eu levei em consideração que o tempo passou todo e que eu só tenho o valor final. A gente pode pegar várias equações dinâmicas aqui e simular e fazer um corte aqui. O que é estacionário e o que é regime permanente. E a gente já vai entender esse conceito tudo. Não precisa de uma aula inteira falando de regime estacionário. Então, esses dois conceitos são importantes no projeto de sistemas, certo? Então, o circuito tem um limite de tensão específico. Então, dependendo do valor de capacitância do trânsito, o transitório pode ter um pico. Não sei se vocês já tentaram medir certos comportamentos dos circuitos, por exemplo, mas, por exemplo, tem um fio aqui, aí vai conectar no microcontrolador. Aí você bota o osciloscópio aqui por terra. Aí ele muda o nível lógico de 0 para 1. Aí ele faz isso aqui, ó. Se eu não analisar o transitório aqui corretamente, essa tensão aqui é 5 volts e essa tensão aqui é 10 volts. O que vai acontecer? Talvez não imediatamente, mas eu estou fazendo isso o tempo todo. Toda vida que eu estou chaveando, eu estou colocando 10 volts durante 0,0001 microsegundos. Uma hora, essa porta vai queimar. Aí eu vou, eu não sei o que aconteceu com o meu circuito. Não aconteceu com você, não colocou o componente necessário aí. E se eu vejo esse comportamento, o que eu tenho que colocar? Mais fácil. Capacitor. Capacitor. Por que o capacitor? Remediar. O capacitor, o objetivo dele é impedir a variação de tensão. Se isso aqui é tensão, eu vou botar um capacitor para evitar a variação de tensão. Se for uma oscilação na corrente, eu vou colocar um indutor. O indutor impede a variação de corrente. Então, é uma maneira também de analisar. Se eu analisar o transitório pode influenciar muito. Eu sei que ele acontece muito rápido, mas pode ser que ele infrinja alguma limitação física do sistema e você não se preocupe com isso, porque lá o fabricante garantiu que vai ser sempre a saída 0 a 5 volts. Só que você desprezou o efeito indutivo, capacitivo das trilhas, da protoboard e tudo mais, e aí só aquela capacitância de indutância residual pequena foi suficiente para aumentar essa tensão, por causa do tempo, da velocidade de chaveamento que você está utilizando. Tem dois. Eu achei que ia ter botado dois slides exatamente iguais. Então, no projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas, por exemplo, você quer atenuar o efeito do raio. Aí o raio chama, pá! Aí esse raio começa a se espalhar na linha de transmissão. Como? De uma maneira bem maligna que matou os equipamentos. Isso quando não acerta a TV, né? Eu acho que a pessoa que teve a TV acertada, ela poderia jogar na Mega Sena. Eu acho que naquele dia ela iria ganhar. Ou pelo menos talvez o raio caindo já tenha sido a Mega Sena. Ela devia ter trocado pelo sorteio da Mega Sena, que acho que é equivalente. O raio é mais fácil. O raio é mais fácil? Ela podia pelo menos acertar na quina, né? Isso você acerta todo dia, né? Jardim pro lado errado. Ô, Maxwell!
Consertar a porta aí, ela tá com problema. Então, o raio, ele vai contaminar a rede e vai ter um transitório. O que você quer fazer com o raio? Filtrar. Você quer deixar que o raio não passe para a linha. E entende-se que esse raio esteja numa frequência mais alta do que o sinal da rede. Seria os 60 Hz. Então, se eu conseguir analisar bem esse transitório, eu consigo fazer o meu sistema de proteção atuar e eliminar esse raio. Obviamente, o sistema de proteção ele ajuda a dispersar o raio, né? Mas você também pode tentar fazer alguma coisa digital, inteligente, analisar o raio e eliminar. Só utilizar a questão dos aterramentos, ele vai ajudar a escoar. Mas o meu sistema ainda pode ser comprometido. Sim. Porque o funcionamento do DPS na entrada da linha, eu consigo visualizar ele sem que minha cara sofra influência. Qual o dispositivo? DPS, mas eu consigo acontecer no sul. DPS. Ele não gosta disso, mas ele vai tentar analisar a disciplina e tomar uma decisão. Essa decisão é de eliminar ou não a opção que vai passar. Com certeza, tem que perguntar. Viu, pessoal? Também não quer dizer que eu saiba de tudo. Lembre-se também que eu sou formado em engenharia de computação. Às vezes eu respondo por intuição, né? Não acredita, não? Eu também não acredito. Aí a chave é porque quando você faz a pergunta, tem um observador listado. Né? Aí eu pairo nas partículas de informação que existem no ar. Aí. Exato. Indo por osmose. Então, a gente já falou de condições iniciais, transitório, né? O conceito nem agora. E agora a gente vai falar um pouco sobre constantes, entradas, estados que tem a ver com as condições iniciais, certo? E saídas, sistema mono e multivariados. Isso aqui vocês já viram demais lá nos sistemas. É um sistema. O que é um sistema? Qualquer coisa física que você toque aqui pode ser considerado sistema, desde que você trate ele como algo que vai receber alguma coisa e devolver alguma coisa. Professor, eu sou super nerd e eu quero modelar minha relação com minha namorada conforme um sistema. Posso? Pode. Vai funcionar? Não sei. Vai depender das suas hipóteses e do seu modelo. Se você tiver um bom modelo, você pode modelar. A parte boa disso é que o limite do conhecimento é o controle. Tem cara que não consegue fazer o modelo, quem faz o modelo é a mulher. Aí ela que controla. Então, e desassocie controlar de manipular. Certo? Quando eu falo controlar, é controlar no sentido matemático da coisa. É levar de um estado para qualquer outro estado em tempo finito. Então você chega assim. Minha namorada está muito triste e eu quero fazer ela ficar alegre. Eu tenho um estado triste e quero passar ela para o estado alegre. Então como é que eu faço? Eu deixo com raiva e depois eu faço uma brincadeira e aí ela vai para o estado alegre. Normalmente... Depende, vai depender do modelo. No caso da minha esposa funciona assim. É um exemplo. No caso da minha esposa funciona assim. Olha aí. Olha aí, tá?
Não quer dizer que seria fácil levar de um estado para o outro. Mas existe esse gráfico que eu vi, sabe onde? Exterminador do Futuro. Olha aí, Exterminador do Futuro. Lá no filme Exterminador do Futuro, o cara usa psicologia para deixar o cara que está triste, deprimido lá, com raiva do mundo. Acho que dá um tiro no cara, ou sei lá. Aí ele fica com raiva e depois ele volta para o estado normal. Então, a raiva é melhor do que ficar deprimido, por exemplo, ou outros estados, segundo a teoria dele. E funcionou. Você entrar com a luz aqui igual, a questão de capacitor para não queimar a entrada. Ainda segundo aqui seria também vários tocos na entrada do sistema para não queimar a porta do entrada. Eu nunca vi um Z alternado, porque até onde eu vi, a maioria do pessoal usa capacitor e resistor em microeletrônico, que é no caso que estava aplicando. Só, desculpa, não estou dizendo que o resistor não vai funcionar. De qualquer maneira, eu quero modelar o sistema. E o sistema é aqui minha relação com minha namorada. A relação entre o que eu faço e o que acontece. O que acontece. Se o que acontece é realimentado ou não, aí já é história. Aí eu tento mandar nela, depois ela me faz manda em mim e aí eu fico mandado. Mas tem uma relação de entrada e saída. Entrada e saída, eu fiz alguma coisa e aconteceu alguma coisa em consequência disso. Certo? Então, a entrada é qualquer grandeza que pode modificar de forma significativa ou não o estado do sistema. Como eu falei, né? Sei lá, a pessoa está triste, eu piso no pé dela com um salto alto. Aquele salto alto dói pra caramba. Se fosse bom, eu acreditava. É você. E... Tá falando. Tá calado aí. Então, piso com salto alto, a pessoa vai ficar com raiva. Mudei a pessoa de estado. Então, é uma coisa que pode mudar o estado do sistema. Então, eu apliquei uma entrada nessa relação minha com essa pessoa. Uma saída é qualquer grandeza do sistema que caracteriza o seu estado. Então, a saída é um estado ou a composição dos estados. Certo? Como assim? Eu só falo aquilo que eu tenho. De alguma maneira, eu misturo e busco as informações que tem aqui para poder explicar alguma coisa sobre esse conteúdo. Se eu não tivesse uma combinação de informações para passar, não iria sair nenhuma informação para vocês. Então, a minha saída, a saída do meu sistema é uma combinação dos meus estados. A informação das informações que estão guardadas no meu cérebro. Não tem como eu tirar alguma coisa da minha cabeça que não esteja aqui dentro. Você vai botar um pendrive e você só vai copiar do pendrive aquilo que tiver dentro do pendrive. Ou uma combinação do que tiver. Tipo, um arquivo corrompido. É o arquivo original mais erro. E você está fazendo aquisição. Mas ainda assim é uma combinação daquilo que está lá. Não significa que o fluxo que sai do sistema, mas uma informação, certo? Condições iniciais estão diretamente ligadas ao sistema. A temperatura inicial dessa sala, antes de eu ligar o ar-condicionado, a quantidade de carga do capacitor, a posição de um amortecedor. Você tem um amortecedor ali de porta, né? E quando você empurra, dependendo da velocidade, da posição, você também vai ter uma resposta diferente do amortecedor. Normalmente, dependendo da velocidade. Oi? Como é que eu posso diferenciar? Tem uma ideia assim, diferenciar a entrada
para a condição inicial. Porque, por exemplo, a temperatura, beleza, a condição inicial, só que também funciona como entrada. Não? Porque não é algo Eu pra quero fazer controlar a esse temperatura, certo? Então, a temperatura é alguma coisa, no meu caso, variável manipulada. Se o sistema é um sistema de controle de temperatura, por exemplo, eu tenho temperatura, tenho ar-condicionado e alguma coisa. O que eu uso no ar-condicionado para modificar a temperatura? O gás. Eu diria que é a tensão. Porque quando eu aperto o botão, ele liga ou desliga. Eu posso dizer que é o botão, que vai ligar o motor de ligar, ou o circuito que tem lá dentro, que vai tomar essa atitude de ligar ou desligar o motor. Então, a entrada seria o motor ligado ou desligado, a saída seria do ar-condicionado, o vento frio. E a última saída seria a temperatura. E a temperatura inicial é o estado. A condição inicial. Mas isso se tiver... nesse caso não, porque só tem uma derivada. Então, a temperatura inicial é a condição. Aí eu vou variar a temperatura para chegar na temperatura ideal. Então eu vou ter uma função que leva em consideração a variação da temperatura. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu acho que sim. Talvez. Não, porque depois na minha mente eu estava pensando em algo que, com seu ar-condicionado, ele já tivesse automatizado para captar a temperatura do ambiente para ele ver o que fazer. Mas na ideia, realmente, no nosso caso não funciona assim. Mas se fosse um sistema dessa forma, que ele pegasse essa informação da temperatura... Mas não importa. Eu estou parado nessa posição. Eu poderia estar parado em qualquer posição, mas eu estou nessa posição aqui, que é o meu estado inicial. Certo? Agora eu vou dar um passo para a minha diagonal esquerda. E aí, agora eu posso pegar essa bolsa. Certo? Eu só dei um passo para a esquerda. Posso estar em qualquer outro canto e dar um passo para a minha diagonal esquerda. Mas, provavelmente, em 95% do espaço aqui nessa sala, eu fazendo o mesmo movimento, eu não vou conseguir pegar aquela bolsa. Essa é a minha condição inicial. Não tem a ver com a ação que eu tomei. A ação que eu tomei foi minha entrada. Minha saída foi a mudança de posição. Então, eu só chego lá com a combinação daquilo que eu fiz, mais aonde eu estava. Mas eu posso fazer isso recursivamente quantas vezes eu quiser. Até chegar naquela posição, que é o que você acho que está na dúvida. Né? Você pode fazer várias vezes. E a minha condição inicial anterior, que eu posso fazer isso infinitas vezes. Essa é a minha condição inicial, que eu chego a essa condição final. Essa agora é a minha condição inicial, que eu chego nessa outra condição final. Inclusive, pessoal, isso é extremamente importante, porque esse é o princípio da simulação. A gente vai assumir como condição inicial sempre o instante passado e tudo que a gente calculou no instante passado. Porque sem isso eu não posso calcular o próximo instante. Esse é o princípio natural da simulação de sistemas. Então, vou pegar a condição anterior e usar para calcular a próxima. Vou pegar essa agora condição para calcular a próxima. Vou pegar essa condição para calcular a próxima. Então, vou ter que sempre armazenar a informação e usar essa informação armazenada para fazer o cálculo da próxima saída. Então, o meu sistema ele pode ser classificado como um sistema que só tem uma entrada, uma saída. Ou seja, eu tenho uma tensão no ar-condicionado e eu só tenho uma fonte de ar frio na saída. Eu posso ser um sistema MISO. O que é MISO? Tenho várias entradas, no meu caso 3 entradas ali e uma saída. É multiple impulse. Eu tenho várias entradas. Um sistema com várias entradas. Você pode pensar num cabo de força. Então, eu tenho a mesma corda e eu posso pensar na posição central aqui do meu cabo.
Aqui eu tenho 5 pessoas puxando, mais 5 pessoas puxando desse lado. E todas elas estão aplicando força na mesma corda. Então eu tenho várias entradas e uma única saída, que é a posição da corda. Eu posso pensar num tanque com várias mangueiras. Então, para encher esse tanque, eu tenho várias fontes de água. Mesma coisa. E assim vai. Você pode pegar um circuito, por exemplo, com o amplificador operacional, que o rapaz está estudando aqui. Fingindo, né, que está estudando. Eu não veio que disse não, eu só repeti.